João capítulo 11 será o texto base para a meditação desta noite, e eu quero convidar os irmãos que continuem com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos navegar por alguns textos no capítulo 11 de João. Existia uma cidade muito longe daqui, muito distante, há muito tempo atrás. Essa cidade, na verdade, era uma vila, e o estado de Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios do país. E indo daqui para Montes Claros, a gente passa umas 300 cidades. E a gente, lá no norte de Goiás, quando andamos por lá, aprendemos uma expressão, currutela. Currutela é uma cidade bem pequena. Então, há muitos anos atrás, havia uma currutela chamada Cidade de Betânia. Nessa cidade, então, vivia um grupo de pessoas bem especial. Esse grupo usufruiu de privilégios que muitos de nós buscamos viver e não vivemos. Buscamos aprender e até então não aprendemos. E nós vamos ler então o texto de João capítulo 11, que fala um pouco sobre este pequeno vilarejo, essa pequena cidade. João capítulo 11, a partir do versículo 1. Eu vou ler e os irmãos me acompanhem na leitura. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ver com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos codiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes?
Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras, o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Amado Deus, abra os nossos corações para que compreendamos a Tua palavra, entendamos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Usa, meu Deus, como instrumento nas Tuas mãos, porque eu preciso da Tua unção, para que possa passar o recado e a mensagem que o Senhor já depositou no meu coração. Abençoe-nos poderosamente, nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há aproximadamente 4 anos, nós vivemos como família, né? O pior momento das nossas vidas. Foi quando Deus proporcionou que estivéssemos com a Mariana internada por mais de 15 dias numa capital. E a história alguns já conhecem, né? Porque algo que marca a vida da gente, a gente acaba compartilhando com os irmãos. E o fato mais interessante que me chamou a atenção naquela época foi que no dia do meu aniversário, exatamente no dia, ela entrou para a UTI. E eu disse: Senhor, agora é só o Senhor. Pouco tempo atrás, eu tive que sair correndo daqui para Montes Claros, porque meu pai tinha dado entrada na UTI também, desacordado, já roxo, sem respirar, com parada respiratória, e fomos tentar dar um apoio, e quando eu cheguei lá, a visão que eu tive não era muito agradável. A impressão que eu tinha também não era muito agradável. E eu falei: Senhor, só o Senhor. E hoje gastei quase meia hora batendo papo com ele, já está em casa, graças a Deus. Agradeço os irmãos pelas orações. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que, por mais que tenhamos compromisso com o Senhor, por mais que tenhamos uma vida dedicada a Deus, o dia mal chega. E quando o dia mal chega, irmãos, não tem nada a se agarrar, não tem nada a se apegar, a não ser na confiança depositada no Senhor. E é o momento onde, normalmente, a nossa fé falha. Quando eu estava meditando neste texto, me veio à mente vários momentos difíceis. Mas há momentos que a gente acha que não terá solução. Quem já passou por isso? Quando você olha assim e fala: não tem luz no final do túnel. E quando aparece uma luz no final do túnel, parece que é um trem que está vindo de lá para cá e que vai te atropelar. Essa sensação é a sensação que nos deixa desesperados. E é a sensação que nós devemos confiar ou colocar na prática, nas mãos do Senhor, a nossa confiança. Nessa cidade de Betânia, esta família passou por uma situação muito semelhante. A cidade de Betânia era uma cidade muito pequenininha, ficava muito próxima de Jerusalém. A Bíblia fala que ela ficava aproximadamente 150 estádios. Se a gente for pegar essa medida e converter nos nossos dias para quilômetros, né, é aproximadamente 2,8 quilômetros. Muito próximo. Daqui a Piedade de Caratinga, é exatamente 7 quilômetros. É a metade da distância que há daqui a Piedade. É muito próximo, muito perto de Jerusalém. E nessa cidade, então, morava uma família em especial. Aliás, 2 famílias em especial. A família do Simão, o ex-leproso, que foi curado por Jesus, e a família de Lázaro, a qual é citado simplesmente Lázaro, Maria e Marta. Não fala mais de outras pessoas dessa família, mas era uma família muito querida por Jesus. Era uma família muito amada por Jesus. E essa cidade de Betânia, do grego, é Betânia, do hebraico, Bet-Ani. E a tradução bem pobre para o português seria Casa dos Pobres. É uma aldeia à vertente oriente do Monte das Oliveiras.
E essa distância era muito interessante porque as pessoas vinham e iam com muita frequência de Jerusalém para Betânia. E o que chama a atenção nessa família então? 3 aspectos básicos chamam muita atenção nessa família de Lázaro. Primeiro, a Bíblia fala no versículo 3, na parte B do versículo, que Lázaro era alguém que o Senhor amava. Irmãos, se há algo que nós não mensuramos ou não medimos esforços, é para estar próximo ou trazer o melhor benefício para quem amamos. Se você ama de verdade, você deixa de comer para que aquele que você ama coma, você deixa de vestir para aquele que você ama vestir, você deixa de fazer aquilo que é importante para você para fazer aquilo que é importante para aquela pessoa que você ama. Então, quando a Bíblia traz como veemência ou tonificando este amor de Jesus para Lázaro, é algo muito especial, era algo muito específico. Não era um amor comum que ele tinha pelos discípulos, era algo muito especial que ele exercia por Lázaro e a sua família. Algo que me chama a atenção também, que Maria, irmã de Lázaro, é a mesma que iria futuramente ungir a Jesus momentos antes da sua morte. Outra coisa que chama muita atenção também é o fato da morte de Lázaro. Ao receber a notícia da enfermidade de Lázaro, Jesus ficou ainda 2 dias aonde ele estava. A Bíblia não fala exatamente aonde Jesus estava, mas era muito próximo da Judeia. Se era próximo da Judeia, era muito próximo de Jerusalém. Se era próximo de Jerusalém, ficava exatamente 2,8 quilômetros de Betânia. Muito próximo. A Bíblia não fala onde Jesus estava, mas Jesus estava muito próximo. Chama muita atenção o fato de Jesus saber que Lázaro estava enfermo, amar extremamente a Lázaro e não ir. A Bíblia fala que Jesus demora 2 dias para ir em direção à Judeia. Outra coisa que me chama a atenção é que depois de 2 dias é que Jesus resolve então ir para a Judeia. Esta família, irmãos, foi alvo de um sofrimento muito grande. Essa família recebeu algo muito terrível, que é a morte. E eu entendo que o ser humano, ele vive por vários conflitos ou em vários conflitos. E algo que eu tenho certeza, o homem não foi feito para lidar com a morte. O homem não foi feito para morrer. A morte é fruto, é consequência do pecado. Daí eu entendo que o homem não consegue lidar bem com esse sentimento. Por mais que você saiba que alguém que você ama é alguém redimido por Cristo, salvo por Cristo, é alguém crente, fiel, e que ao morrer estará com Cristo, mesmo assim, você ainda não quer que aquele que você ama vá para junto do Senhor. A Bíblia fala que a morte de um justo é alegria para Deus. Então, se a gente for analisar bem, é bom para quem morre, é bom para Deus, é alegria para Deus. O nosso desejo deveria ser que aquele que amamos vá logo para o céu. Quem quer que aquele que você ama vá para o céu logo? Levanta a mão aí. Todo mundo normal, né? Mesmo assim, não queremos. Uma pergunta então que fica no nosso coração. Eu lembro que no momento mais crítico do nosso episódio com a Mariana, nós fomos visitados em Goiânia, porque Minas Sul era muito distante de Goiânia, era 600 quilômetros, então não tinha recurso em Minas Sul. Minas Sul era uma Betânia da vida. E a gente teve que ir para a capital. E num desses momentos, um momento mais crítico, mais drástico, o pastor da nossa igreja, que tinha parentes em Goiânia, foi visitar os parentes e foi nos visitar. E ele me deu então, no dia do meu aniversário, um livro, A Invisível Mão de Deus. Se você puder, tiver oportunidade, leia esse livro. A Invisível Mão de Deus. Irmãos, é a luva na mão, é o encaixe correto, é o momento certo. E esse livro então me trouxe algo muito poderoso no meu coração, e que de lá para cá eu nunca mais fui o mesmo. E esse livro então veio de encontro à minha necessidade, à necessidade do meu coração, a um anseio que eu tinha. E uma pergunta que não se calava no meu coração, e que eu imagino que não cala no coração de você, principalmente no momento de angústia, no momento de dor. Por que que aqueles que amam ao Senhor sofrem? E o problema maior, por que, se Deus nos ama, por que sofremos? Porque a teologia da prosperidade, ou a teologia neopentecostal, ela diz o seguinte: se você é filho do rei, você tem direito a tudo, você não sofre, você não se angustia, você não tem dor, você não tem sofrimento, os seus parentes não morrem, suas contas não atrasam, o seu carro nunca dá defeito, você nunca é multado.
Tudo dá certo no mundo da prosperidade do neopentecostal. Mas o que a gente vê na Bíblia é que aqueles que estão íntimos de Jesus, aqueles que estão próximos de Jesus, vivem, sofrem, se angustiam, sentem dor e sentem um vazio imensurável em seus corações. A pergunta então que não se calava no meu coração é por quê? Se Deus nos ama, por que sofremos? Se Deus nos ama, por que aquele que eu amo morre? Por que meu filho morre se Deus me ama? Por que meu pai morre se Deus me ama? Por que aqueles que estão ao redor de mim que eu amo morrem se Deus me ama? E à luz do texto de João capítulo 11, não vou te dar as respostas, mas eu vou tentar pensar juntamente com você. À luz do texto de João, nós vamos ver algumas verdades de Deus para as nossas vidas. Primeiro, se Deus nos ama, por que sofremos? Sofremos primeiramente por causa do pecado. Toda a consequência, irmãos, da dor, da angústia, da tristeza é consequência do pecado. Primeiro do pecado original, o primeiro pecado, e pelas consequências dos nossos pecados ou das nossas transgressões diante do Senhor. Saiba, irmão, que Deus pode até não deixar você passar pela consequência do seu pecado, mas via de regra, você vai ter que assumir as consequências do seu pecado. Quando Davi estava em um seu momento de angústia e tristeza, Deus o conforta, fala: Davi, eu te perdoo, eu te consolo, mas teu filho morrerá. Não porque Deus é ruim, irmãos, mas porque algo deve acontecer nas nossas vidas para que aprendamos a dar valor naquilo que é de mais precioso da nossa comunhão com Deus. Há um ditado popular que diz que nós só valorizamos aquilo que amamos depois que perdemos. Irmãos, meu coração foi recheado de desejo de dar um abraço no meu pai e falar o quanto eu amava. E isso eu faço toda vez que eu vou buscar. A primeira coisa que eu faço é dar um abraço no velho. Mas quando eu vi ele na cama, todo magrinho, com uma sonda enfiada aqui na traqueia, sem respirar, só pela máquina, eu falei: Jesus, que vontade. E esse sentimento, irmãos, só acontece porque a gente vislumbrou a perda daquilo que a gente queria, daquilo que a gente amava. A dor que você tem no seu coração por causa do pecado é a dor que Deus faz produzir no seu coração, para que você entenda que a visão dele é uma vida sem pecado, é uma vida sem angústia, é uma vida sem dor, e você perdeu por causa do pecado original e por causa do seu pecado. Então nós sofremos por causa do pecado. Segundo, por que, se Deus nos ama, nós sofremos? Para a glória de Deus e de seu Filho. Verso 4, eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura. Quando alguém disse para Jesus: Jesus, Marta e Maria pediu para o Senhor ir depressa para Betânia, porque Lázaro está muito enfermo, está doente e pelo jeito vai bater as botas. Jesus então afirma no versículo 4, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ele. Como, irmãos, que alguém que está extremamente enfermo a ponto de morrer pode glorificar o Senhor? E a pergunta maior que não cessa no nosso coração: como que a morte de alguém que amamos é para glorificar o Senhor? E nós vamos descobrir, irmãos, que o homem só existe para a glória de Deus, seja vivendo ou seja morrendo. Terceiro ponto: se Deus nos ama, por que sofremos? Para crermos no poder de Deus. O versículo 15 diz assim, ó: e por vossa causa, fogo de que eu lá não estivesse, para que creais, mas vamos ter com ele. Então a visão de Jesus era bem simples, era bem específica. Olha, eu até me alegro, eu me folgo, eu me regozijo de nós não estarmos lá com Lázaro, porque não estando lá, vocês vão crer na grande maravilha que eu vou fazer. Irmãos, por que sofre aqueles que o Senhor ama? Por causa do pecado, para a glória de Deus, para que creiamos no poder de Deus. O verso 45 diz: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Vamos usar a lógica básica. Se aquelas pessoas que estavam com Marta e Maria precisavam de crer, algo deveria acontecer. Deus então se utiliza da morte de Lázaro para que aquelas pessoas pudessem crer no poder de Deus. Então o que eu descubro com isso, irmãos? Não somente por causa do pecado,
não somente por causa da glorificação de Deus e do Filho, mas também para que possamos crer no poder de Deus. Mas como que eu vou crer no poder de Deus, uma vez que alguém que eu amo morre, irmãos, na consolação que é operada nos nossos corações, no consolo, no regozijo, no conforto que Deus vai operar no seu coração pela perda de alguém que você ama. E o quarto ponto, que me chama a atenção: se Deus nos ama, por que sofremos? Para provar nossa fé. Em Romanos capítulo 5, verso 3, nos diz assim: e não somente isto, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a tribulação, a angústia, o momento do dia mau é para aprimoramento da nossa fé, da nossa esperança em Cristo, irmãos, porque nós depositamos a nossa esperança no homem, nós depositamos a nossa esperança no dinheiro, nós depositamos a nossa esperança no plano de saúde e esquecemos de depositar a nossa esperança em Deus. E quando a gente perde alguém que a gente ama, ou quando a enfermidade chega na sua casa, quando a enfermidade grave, incurável chega na sua casa, quando tudo está de perna para cima, você lembra que o único recurso que você tem é Deus. Então, se nada funcionasse aqui nesse texto, algo para mim já valeria a pena saber que a tribulação, a angústia, é para aprimoramento da minha fé. E algo que eu descobri, irmãos: por mais santo que você seja, por mais buscar a palavra que você busca, por mais fiel crente que você seja, o dia mau chegará na sua casa. O dia de angústia chegará na sua casa. Não estou profetizando mal na vida de ninguém, irmãos. O que eu estou dizendo é que Cristo não prometeu vida mansa para ninguém. E Ele diz assim: ó, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. A promessa que Deus nos faz, que Cristo nos faz através da sua palavra, é que Ele estaria conosco no momento da angústia, no momento da tribulação, mas ela viria. E eu entendo, irmãos, que no coração de Marta, no coração de Maria, o que fomentava, o que estava trazendo angústia no seu coração, era o sentimento de que, por que o sofrimento estava alcançando aquela casa? A segunda revelação que Deus me deu neste texto, irmãos: nós sofremos quando as nossas expectativas não é a vontade de Deus. Traz muito sofrimento, traz muita angústia quando a expectativa que eu tenho no meu coração não está casada com as perspectivas ou com a vida de Deus. Há uma música que eu não gosto muito da letra dela, eu acho que ela foi armada para ficar bem poeticamente, mas é porque eu sou meio enjoado com letra de música mesmo. Diz assim, ó: os sonhos de Deus são maiores que os meus. E eu entendo bem claramente que Deus não tem sonho. Eu entendo que poeticamente fica bonito. Mas se formos olhar na base teológica da música, Deus não tem sonhos, Deus tem propósito nas suas vidas. E os sonhos de Deus não se frustram, porque Deus não tem sonhos, Deus tem propósito. E os propósitos dele se cumprirão, queira você, quer ou não. Eu entendo então claramente que se o meu desejo, as minhas expectativas não estiverem alinhadas, atreladas a esta vontade, a este propósito de Deus, eu vou viver uma vida de sofrimento e angústia. Porque aconteça o que acontecer na minha vida, eu não vou entender que isso é para bem da minha vida. E se isso não for verdade para a minha vida, não adianta, eu posso pegar a Bíblia, rasgar e ir embora e largar a fé. Porque se a Bíblia diz claramente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo a sua vontade, eu tenho que entender que até a morte de quem eu mais amo é para o meu bem. E se isso não estiver bem alinhado com Deus, irmãos, você vai sofrer o resto da vida. Você não vai conseguir se desprender da angústia da perda. Graças a Deus ainda não sofri perda de quem eu amava, de muito próximo. Mas eu sei que esse dia vai chegar. E eu sei também que é bem provável que em alguns momentos a minha fé pode vacilar. Mas eu quero, irmãos, em nome de Jesus, ter o conforto destas palavras de Cristo na minha vida. Porque senão minha vida vai parar de ter sentido. Porque o meu sentido, ou o sentido da minha vida, deve estar depositado em Cristo. Quando então Maria e Marta e seus amigos criam, eles tinham a expectativa de que Jesus
poderia curar a Lázaro, ou salvar a Lázaro caso ele morresse. Por que você acha que Maria e Marta mandou depressa ir atrás de Jesus? Olha, descobre onde Jesus está. Eu não sei, vai e busca. Passe a saber onde está Cristo e traga ele aqui, urgente, porque Lázaro, meu irmão, está morrendo. E se Jesus não estiver aqui para curá-lo, ele vai morrer. A minha expectativa é que você vá logo e encontre a Jesus, para que ele possa estar aqui e satisfaça a minha expectativa. Quando o menino de recado chega e fala, olha, encontrei Jesus, falei com Jesus, e aí, qual foi a expectativa, qual foi as falas de Cristo? Daqui a 2 dias ele veio. Como? Se Jesus me ama, se Jesus ama Lázaro, como 2 dias? Por 2 vezes, irmãos, deixa bem claro o texto, no verso 3 e no verso 32. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Verso 32, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Verso 37, mas alguns deles, os judeus, disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morreste? Mas o desejo de Jesus era outro. O desejo de Cristo não estava alinhado ao desejo de Marta e Maria, é por isso que Marta e Maria sofreu. Não estou dizendo, irmãos, que nós devemos ser ascéticos ou de repente não sentir um sentimento de perda por aquele que perdemos. O que eu estou dizendo é que o nosso sentimento deve estar alinhado ao sentimento de Cristo, porque daí eu vou entender que as coisas que acontecem na minha vida é providência de Deus e que no final da história vai ser melhor para mim. Não é fácil aceitar ou entender isso. O verso 6 diz, quando pois ouviu que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele achava. E a ideia de Jesus era a seguinte, por vossa causa, os discípulos, folgo de que não estivesse lá. Enquanto tinha 2 irmãs sofrendo com a perda, Jesus estava preocupado com o terceiro. E se você chegasse para Marta e Maria e falasse assim, Marta, Maria, o que você prefere? O crescimento dos discípulos, que eles creiam, ou que morra o seu irmão? Zé, vem bomba. Seu irmão está morrendo. E você tem a cura, Jesus. Você manda avisá-lo. Jesus, o João está morrendo. Vem depressa. Não. Eu tenho 2 dias de ministração da palavra para a igreja, para a segunda igreja presbiteriana de Caratinga. Que exploda a segunda igreja de Caratinga. Que caia uma bomba e termine logo esse culto. Para que Jesus venha o mais rápido possível. Porque a minha expectativa é que ele esteja aqui, porque senão meu irmão morre. E entre o meu irmão e os outros, que se explodam os outros. Este era o sentimento no coração de Marta e Maria, mas esse não era o sentimento de Jesus. Irmãos, está vendo qual a distância, a discrepância do alinhamento entre o nosso desejo e o desejo de Cristo? De repente a morte do seu filho é para ganhar um bandido. E o seu sentimento é que exploda o bandido. Sabe quando nós vamos parar de sofrer? Quando entendermos bem claramente que a vontade de Deus, o propósito de Deus é acima do meu propósito, é acima do meu desejo, seja ele qual for. Sabe algo que eu orava a todo momento no hospital? Senhor, por que o Senhor não atende a minha oração? Minha filha quase morrendo. A gente na cidade sozinho, o pequeno recurso da cadeira de poupança, da tinha esvaído, roupa suja, não tinha onde lavar, aqueles que mais amávamos estavam a 600 quilômetros de distância, e a gente olhava para um lado e para o outro, só tinha doente, e eu orava, Senhor, cura minha filha e faz a gente ir embora logo, mas não acontecia. E eu orava, Senhor, por que está acontecendo? Já viu que a gente tem a tendência de fazer essa pergunta? Por que comigo? Quantas pessoas têm filhos que não amam e que se o filho morrer seria até melhor para ele, porque não cuida, seria bom para ele e para o menino, e o Senhor vai tirar a minha? Quantos bandidos há por aí matando gente, eu tentando te servir, o Senhor vai tirar a minha? Mata de qualquer um outro, menos a minha. E Deus não respondia a minha oração.
Sabe o que passava no coração de Marta e Maria? É o sentimento que passa no seu coração quando a tribulação chega. O sentimento que passava no coração de Marta e Maria era o mesmo sentimento que você tem quando todas as coisas parecem que não estão dando certo. Por que Deus demora em nos atender no nosso sofrimento? Que vamos sofrer, sabemos. Sabemos também que Deus nos ama, mesmo assim sofreremos. Sabemos que sofremos quando as nossas expectativas não é a vontade de Deus, mas por que Deus demora em atender a nossa oração? Por que Deus demora em trazer uma resposta? De repente era melhor Jesus falar assim: olha, Marta e Maria, console-se, porque eu não vou e vai morrer Lázaro. Dá pelo menos uma resposta para que a minha esperança cesse de vez e eu consiga então partir a viver minha vida sem aquele que eu amo. Ou sem a resolução do meu problema, vou perder minha casa. Chega Jesus e fala: sua casa realmente vai perder, porque você não tem como pagar e eu não vou pagar sua conta, vai perder a casa. Tá bom, Jesus, vou juntar minhas coisas e vou embora, mas eu preciso de uma resposta. Por que Deus demora em nos responder? Propositalmente, Jesus ainda demora 2 dias naquele lugar. Quando Jesus então chega na Judéia, já havia 4 dias que Lázaro havia morrido. Irmãos, o que eu quero dizer para você é que não se demora 4 dias para atender alguém que você ama. Não demora 4 dias para você trazer o consolo, o remédio para quem você ama. Você sai de madrugada e leva no hospital, você pede o endereço do farmacêutico, vai na porta do cara e obriga ele, nem se for arrastado, apanhando para ir lá pegar um remédio na farmácia, para você dar para o seu filho quando está com febre. Não se demora para atender o pedido daquele que você ama. Se Deus nos ama, por que Deus demora a atender o nosso pedido? Ou a nossa oração? A angústia do coração de Marta era tamanha que ela disse: Senhor, se tivestes aqui, não teria morrido meu irmão. Por que o Senhor demorou em me responder? Porque o Senhor demorou a ouvir, não adianta mais. Mas Jesus demorou. A angústia no coração de Maria fez ela falar no versículo 32, se estiver aqui não teria morrido meu irmão, mas Jesus demorou. O tempo de Deus, irmãos, é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é extremamente diferente do nosso tempo. Onde nós temos urgência para ver a coisa acontecer, Deus ainda tem tempo para trabalhar. E se a gente for ver os homens que esperaram na Bíblia, irmãos, está recheado. Abraão esperou, José esperou, Caleb esperou, o povo no deserto esperou, todo mundo esperou. Por que a gente não vai esperar? Porque eu amo. Talvez você esteja angustiado, cansado de tanto esperar. De repente esperar que a dor do seu coração murche. Talvez esperando que a dor da perda do seu filho passe. Talvez a dor de esperar a perda do seu marido que foi embora passe. O amigo que te angustiou, te magoou, falhou com você. Talvez você está esperando que isso passe e não passa. Mas enquanto Deus for Deus, nenhuma promessa, irmãos, cairá sem ser cumprida. Nenhuma oração ficará sem resposta. Nenhum desejo ficará sem a mão poderosa, o consolo de Deus. Algo que eu descobri também, irmãos, com a vida de Lázaro, mais com a de Maria e Marta do que com Lázaro. Lázaro foi simples coadjuvante aqui, ele só morreu. Lázaro não fez nada, só morreu. Mesmo em meio ao sofrimento, Deus nos ama profundamente. Nunca se esqueça disso, irmão. Se tudo falhar com você, se tudo mascar, como diz o norte de Minas, lembre-se disso. Mesmo em meio ao sofrimento, Deus nos ama profundamente. Poderá vir sobre nós o dia mau. Quanto a Lázaro, estava bem, tranquilo. Jesus o amava, verso 3. Em nenhum momento na Bíblia, no Novo Testamento, diz que Jesus amava alguém como é afirmado em relação a Lázaro. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Chegou o dia mau para o Lázaro. Os judeus que estavam perto disseram: vede o quanto o amava. Quando Jesus só chora 2 vezes na Bíblia, irmãos. Relatado. Eu imagino que Jesus era alguém muito sentimental, como eu. Chora à toa. Mas 2 vezes somente é relatado que Jesus chora. A primeira delas é quando ele sobe sobre o monte de Jerusalém e olha para Jerusalém e vê que estavam todos como ovelhas sem pastor. Todos iriam morrer sem a presença dele, ele chora.
E a segunda vez é quando ele sente a dor no coração de quem ele amava. Jesus não chora por causa de Lázaro. Jesus chora por causa da dor do coração de Marta, Maria e dos todos os amigos que estavam chorando. Jesus o amava extremamente, a ponto de chorar. Você só chora por quem você ama. Você não chora por quem você não ama. Jesus então chora por causa da dor do coração daqueles que ele amava. Mesmo em meio ao sofrimento, Deus nos ama profundamente. Quanto ao mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor nos ama extremamente. Outra verdade que eu descobri, ou que foi reafirmado no meu coração, e é o mais importante de todos. Anote, decore, guarde no seu coração. Em meio ao sofrimento, Jesus está perto. Não percamos o ânimo e a confiança nele, amém? Vou repetir para você guardar. Em meio ao sofrimento, se tudo falhar, se os seus amigos falharem, se o seu pastor falhar, se os seus presbíteros falhar, se o seu pai, se sua mãe, se sua esposa, se seu filho, se todo mundo te abandonar, se tudo der errado, se você achar que agora sim é a morte, em meio ao sofrimento, Jesus está perto. Não perca o ânimo e a confiança nele. Irmão, só existe esperança em um lugar, perto de Jesus. A primeira coisa, irmãos, eu fico impressionado, eu fico emocionado ao ver a reação de Marta e a reação de Maria. A primeira coisa que elas falam para Jesus: mestre, se o Senhor estivesse perto, Lázaro não teria morrido. Senhor, se o Senhor estivesse perto de mim, as coisas não teriam dado errado. Meu filho não tinha morrido, minha esposa não tinha morrido, eu não tinha sido abandonado, meu carro não tinha batido, eu não tinha tido a enfermidade. Se o Senhor estivesse perto de mim, nada de ruim iria acontecer. Por quê, irmãos? Porque o nosso coração já está condicionado. Mesmo que você não acredite em Deus, no momento do aperto você só sabe falar uma coisa: Deus me ajuda. O seu coração já está moldado para sentir que só há esperança perto de Jesus. Mesmo em meio ao sofrimento, o único lugar de segurança é perto de Cristo. Porque todo mundo vai falhar com você, irmãos. Eu vou falhar com você, porque já falharam comigo. Aquele que você mais ama vai falhar com você. Aquele que você mais espera, mais deposita sua confiança, vai falhar com você. O único que estará perto de você e não falhará é Jesus Cristo. O que eu acho mais interessante é que a mesma Maria, irmãos, que chega para Jesus e fala: Jesus, o Senhor é importante para mim. E a Bíblia fala que ela pega um vaso de alabastro, é um óleo caríssimo, seria o comparativo do óleo mais caro, cosmético mais caro hoje nos nossos dias, custava vários denários, vários dias de trabalho. Ela pega então esta cumbuca, este vaso de alabastro, e derrama sobre os pés de Jesus, pega o cabelo e limpa os pés de Jesus. Essa ação foi tão notória que todos se escandalizaram. Como pode gastar tanto dinheiro para lavar os pés de Cristo? E Judas, que era o ladrão da turma, fica abismado. Por que não vende e dava alimentação para vários pobres? A mesma Maria que pegou tudo o que tinha e depositou aos pés de Cristo, jogou nos pés de Jesus, é a mesma que nem se levantou da cadeira para encontrar com Jesus. A Bíblia diz bem claramente que quando Jesus chega próximo à aldeia, Marta sai correndo ao encontro de Jesus. Já não adiantava mais nada, Lázaro estava morto, mas Marta vai correndo, e a Bíblia fala que Maria ficou sentada em casa. A mesma que estava prestes a se entregar para Cristo, se precisasse morrer, é a mesma que no momento da angústia, no momento do sofrimento, abandonou a Cristo. Eu lembro que na década de 90 houve um grande movimento do G12, e dentro das reuniões do G12, que quase eu fui, eu queria ter ido para ver como é que era, não fui, mas dentro do movimento que havia dentro do G12, era um momento de perdoar a Deus. É um absurdo o sujeito querer perdoar a Deus.
Mas isso, irmãos, é um recurso que o ser humano tem para tentar tirar do coração a angústia ou a tristeza de não ter a sua oração respondida, ou se é respondida, não é respondida da forma que você quer. Cria no coração do homem uma angústia, um sentimento de que Deus te abandonou. Deus não te abandona. Verso 20 diz: Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada. Eu não sei o que passou na cabeça de Maria. Talvez ela estava angustiada com Jesus, triste, decepcionada, porque Jesus não respondeu. Gente, Jesus me amava, amava Lázaro, amava Marta, eu peço para ele vir, nem deu o ar da graça, nem para me consolar no momento da morte do meu irmão. Jesus não veio. O que me chama a atenção, esse texto é lindo, irmãos. O que me chama a atenção é quando Jesus diz assim: olha, ele não está morto, mas dorme. Você acha que Jesus não sentiu a dor do coração de Marta? Sentiu. Você acha que Jesus não sabia que Marta e Maria estavam sofrendo? Sabia. Você acha que Jesus não sabia que Lázaro estava prestes a morrer? Sabia. Você acha que Jesus não sabia que Lázaro ia morrer? Sabia também. Mas Jesus sabia algo que Marta e Maria não sabiam, que não era o momento, que não era a hora, mesmo não sendo a hora, ele estava perto. O seu sentimento estava ali, o seu coração estava naquele momento. Talvez Maria se decepcionou ou não quis encontrar Jesus porque Jesus demorou em voltar. Gente, mas como que pode? 2 dias Jesus não aparece. 3 dias Jesus não aparece. 4 dias Jesus não aparece. Talvez Maria ficou triste por não fazer o que ela queria. Quantas vezes, irmãos, nós nos revoltamos contra Deus porque Deus não responde a minha oração? Não volto nunca mais naquela igreja, não oro nunca mais, não pego nunca mais na palavra porque não faz sentido. Eu oro, Deus não responde. Deus responde, não responde o que eu quero. Boas notícias para você, meu irmão. Jesus está sempre perto, sempre. Jesus sente a sua dor, Ele escuta o seu lamento, Ele compartilha da sua angústia. Ao ver a comoção de todos, Jesus expressa o sentimento mais humano. Irmão, se há um sentimento que Jesus poderia ter expressado para mostrar que Ele era humano, era o sentimento da angústia, da dor, do choro. E havia um ditado popular que dizia que homem não chora. A gente escuta isso a vida inteira, né? Pequeno, cai, todo ralado, e o pai da gente dá aquele consolo: não chora não, moleque, você é homem. Dor para todo lado. Você não é ser humano não, rapaz. Não chore. Jesus simplesmente chora porque Ele queria mostrar o sentimento que Ele tinha, que era o sentimento de amor, de tristeza. Para encerrar, irmãos, assim como Jesus se dirige a Lázaro, Ele se dirige a nós. Alguns teólogos dizem que os judeus mais conservadores tinham em mente, no coração, que mesmo depois de morto, a vida ainda ficava no sujeito por 2 dias. Não é à toa então que Jesus demora 2 dias para voltar para a Judeia, porque Jesus queria deixar bem claro que a vida de Lázaro era importante para ele, e que aquela ressurreição seria utilizada para que Marta, Maria, Lázaro, todos os judeus e todos que ouvissem falar deste episódio, soubessem que Cristo é aquele que domina sobre o mal, é aquele que domina sobre a vida, é aquele que domina sobre a morte, é aquele que domina sobre as nossas angústias, é aquele que domina sobre o nosso sentimento, é aquele que está perto de nós, mesmo não sentindo às vezes a sua presença, porque às vezes é ofuscado pela nossa angústia. E a Bíblia diz que Jesus chega próximo do local e fala: onde vocês enterraram a Lázaro? E foi até lá. E algo também que me chama muita atenção: Jesus poderia só com um passe, como um passe de mágica, igual nos filmes, né? Ter puxado só com a força do pensamento a pedra, tirar da pedra. Ou então solicitar: Lázaro, saia daí. E ele simplesmente aparecesse. Jesus vira para aquelas pessoas e fala: tire a pedra. Ele não fala: vamos tirar a pedra. Ele fala: tire a pedra.
O que eu entendo com isso, irmãos? Não está registrado. São os meus olhos da fé. Aquilo que é para Deus fazer, Deus faz. Aquilo que é para o homem fazer, o homem deve fazer. Deus vai te dar a vitória, ou Deus pode não te dar a vitória sobre o seu problema. Deus pode responder a sua oração agora ou demorar 42 anos, como foi o caso de Caleb. 25 anos, que foi o caso de Abraão, para ter o primeiro filho. De repente você vai orar por 50 anos para que Deus te responda. Mas Deus vai responder. A sua função é tirar a pedra. Deus vai operar o milagre. A sua função é de abrir a catacumba do seu coração e deixar com que a palavra do Senhor faça o consolo necessário para o seu coração. E Jesus só dá um grito: Lázaro, sai para fora. Assim como Jesus se dirige a Lázaro, mesmo sem vida, Ele se dirige a você talvez sem vida, talvez sem ânimo, talvez sem vigor, talvez sem alegria. Talvez o seu coração já não tenha mais alegria, irmão. Meu amigo visitante, talvez o seu coração já está recheado de angústia. Você perdeu quem mais você amava, você perdeu o seu trabalho, você perdeu a esperança, você perdeu a fé, você perdeu a alegria na vida. O seu desejo às vezes é até morrer. Já às vezes tentou tirar sua própria vida. Talvez o seu coração está como aquela catacumba de Lázaro, morto por dentro, sem perspectiva, sem vida. De repente você tem no seu coração o mesmo sentimento que Maria: Jesus não me ama, porque Jesus não veio. Já passaram-se 4 dias e Jesus nem apareceu para me consolar, para me trazer o alívio, para me trazer a alegria. Talvez o seu coração está recheado de angústia. O que eu quero dizer para você é que assim como Jesus sabia da dor de Maria, Ele sabe da sua dor. Ele sabe da sua angústia, Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe da sua aflição, Ele sabe o desejo que circula no seu coração. E eu quero dizer para você que Ele vai te responder. Ele vai trazer para você o alívio. De repente Ele não vai responder como Maria queria que respondesse, curando a sua vida, mas Ele vai te dar o consolo para que você viva uma vida doente, mais alegre, próximo, perto de Jesus. Vem para fora. Jesus te chama. Vem para fora. Sai da morte. Ele te chama então para sair da escuridão, da angústia. Ele te chama para sair da solidão. Ele te chama para sair da morte. Como Jesus então encerra, ele faz o desfecho dessa história. Graças a Deus com um final feliz. Saiba que Lázaro morreu depois. Ele morreu depois. E eu quero dizer para você o seguinte: se Maria não aprendeu na primeira, sofreu muito mais na segunda. Porque da segunda vez, Jesus não voltou. Da segunda vez, Jesus não respondeu. Da segunda vez, Jesus não estava lá. Se Marta e Maria não aprendeu da primeira, ela viveu angustiada até o dia da morte, sem o consolo, sem a paz. Não porque Jesus não deu, mas porque ela não tomou posse daquilo que era de mais precioso para ela. Não a vida de Lázaro, mas a presença de Jesus. O que eu quero aprender, irmãos, com Maria e com Marta? Mesmo no momento da dor, da angústia, se Deus não responder a minha oração, eu quero ter o sentimento de que Ele está perto de mim. Porque senão eu vou viver a vida inteira olhando para trás. Mesmo que Deus leve aqueles que eu mais amo, eu quero ter um sentimento no coração de que Deus está perto de mim, que isso é o melhor para mim, porque é o melhor para eles. Porque senão eu vou viver minha vida inteira em angústia, em dor e tristeza. O que eu quero aprender com Marta e Maria, irmãos, é que mesmo que eu perca minha casa, meu carro, o meu salário, o meu emprego, a minha comida, eu quero ter a única coisa que Deus não deixará que tire de mim, que é a esperança de que dias melhores virão, que é a certeza que a minha vida não é esta, mas está na glória futura, ao lado de Cristo, perto do Senhor.
A única coisa que eu quero que não aconteça é que eu perca no meu coração o sentimento de que Cristo está do meu lado, usufruindo da minha dor, comungando com o meu sofrimento, sentindo a mesma dor que eu sinto e trazendo consolo para o meu coração. Que Deus esteja abençoando poderosamente as nossas vidas. Eu quero orar, irmãos, mais uma vez. Quero que você feche os seus olhos. De repente você é alguém que entrou essa noite aqui já sem esperança, sem futuro, sem alegria. A Bíblia é bem claro para nós ao dizer que a nossa vida no máximo é 80 anos. Passou disso é canseiro e enfado. Irmãos, e passa tão rápido. Já se passou 36 anos da minha vida, eu não vi passar. Logo chega os 80, se chegar. E o que eu tenho construído para a minha vida? O que eu tenho preparado para mim no dia do juízo final? Você, meu amigo, que entrou esta noite, de repente a sua perspectiva é só de desgraça, de dor, de sofrimento, de morte. Quero dizer para você que o sentimento que você está sentindo no seu coração é o sentimento que eu já senti, Marta sentiu, Maria sentiu. E esse sentimento só pode ser retirado do seu coração se você realmente confiar em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse sentimento só pode sair do seu coração se você realmente confiar que Cristo está ao seu lado e pode e irá fazer o melhor para a sua vida, nem que isto custe a sua alegria no usufruir as coisas deste mundo. O melhor lugar para se estar é perto de Cristo. O sentimento que Marta e Maria expressou era de querer estar perto de Cristo, que Cristo estivesse ali ao lado delas. E eu quero dizer para você essa noite que Cristo está aqui. O Espírito do Senhor está neste lugar, está no coração de cada um que fez um compromisso real com Cristo, está no coração de cada um que abriu mão de sua vida para viver a vida de Cristo, abriu mão da sua expectativa para viver a expectativa ou os propósitos do Senhor, está no coração de cada um daqueles que realmente reconheceu que a sua vida não é nada, se não na presença do Senhor Jesus. Eu quero te convidar para fazer essa escolha, pedir a Jesus que esteja perto de você, dentro do seu coração, através do Espírito Santo. De repente você, meu irmão, anos de igreja, 2, 3, 10, 20, 30, 50 anos de igreja, chegou no momento onde está estagnado, parado, sem expectativa, sem esperança, porque você perdeu o foco, perdeu a visão de que somente Cristo pode suprir a necessidade do conforto, da alegria, do prazer. Sua esposa vai falhar com você, o seu marido vai falhar com você, o seu pai, sua mãe, o seu filho, o seu pastor, todos falharão com você, se já não falharam, mas Jesus não. Jesus sempre estará ao seu lado. O seu consolo, o seu recurso sempre será Jesus. Deus amado, Deus glorioso, ó Pai, obrigado, porque a Tua presença se faz real neste lugar, a Sua presença se faz real no nosso coração. A Sua vida, ó Deus, tem feito vida em nós. A Sua presença tem recheado os nossos corações. A Tua presença, ó Deus, tem consolado no momento da angústia. Ó Deus, em nome de Jesus, não deixe nunca que percamos esta visão. Ó Deus, e no momento da dor, do sofrimento, que tenhamos uma só convicção de que o Senhor está conosco, a Tua mão consoladora está conosco, o Teu poder nos restaurará, mesmo que a nossa oração seja respondida, ó Deus, de forma negativa à nossa expectativa. Mesmo, ó Deus, que o Senhor não responda conforme o nosso desejo, que no nosso coração nunca falte a confiança de que o Senhor está fazendo o melhor para nós. Ó Deus, em nome de Jesus, nunca deixe que vacilemos na nossa fé e que por algum momento, algum instante, percamos, ó Deus, de vista a Tua presença. Ó Deus, Jesus estava tão perto de Marta e Maria. Ó Deus, de Jerusalém era 3 quilômetros. E mais um pouquinho de onde ele estava, ó Deus, dava para chegar com meia hora. Mas ele demorou 4 dias.
A demora, ó Deus, na resposta demora para Marta e Maria, mas para Deus é o momento certo, é o local certo, é a hora certa. Assim seja conosco, ó Deus, que tenhamos esta convicção. De repente estou orando há 50 anos, mas ainda não é o momento, eu tenho que orar mais um pouco. Ó Deus, em nome de Jesus, trabalhe o nosso coração para que possamos ser fiéis à Tua palavra e ao desejo do Teu coração. Nós te agradecemos, ó Deus, nós te imploramos, no nome santo de Jesus. Amém. Algum tempo atrás, irmãos, eu preguei uma mensagem, e a tônica da mensagem era a seguinte: se Deus ainda não respondeu, é porque Ele ainda está trabalhando. Enquanto Maria e Marta clamavam, Jesus ainda estava trabalhando. O momento da resposta sempre será o momento certo. E o final sempre é final feliz. Se não é feliz ainda, porque ainda não é o final. E esse é o grande desafio para o crente, é ter fixado no coração estas verdades. E o dia que aprendermos essas verdades profundamente, seremos felizes, mesmo em meio à morte. Amém? Que Deus esteja nos abençoando poderosamente, que tenhamos todos uma boa semana. Eu vou devolver a palavra para o Léo.